Ei, e aí? Qual de vocês está com dificuldade de dormir? Esse é o nosso assunto aqui da aula 3 do módulo 10. E o nosso objetivo é fazer com que todo mundo aqui tenha o sono dos deuses, né? E solucione toda e qualquer dificuldade para dormir, que provavelmente você deve estar em algum momento aí da sua gravidez passando. E eu vou falar hoje sobre como a alimentação pode não resolver, eu acho que talvez eu tenha pego um pouco pesado aqui nesse título, mas como a alimentação pode te ajudar a amenizar esse problema e até, de repente, né, se não for uma questão aí muito metabólica, até resolver a questão da insônia ou da dificuldade em dormir. É muito comum na gestação as mulheres se apresentarem um pouco de dificuldade em dormir, então é super comum a mulher ter uma qualidade de sono extraordinária durante toda a vida, não sofrer de insônia, não precisar ir ao banheiro, não ter nenhum tipo de desconforto. E aí, quando ela engravida, ela acaba tendo todos esses problemas de uma única e só vez. E são vários os fatores que podem acabar enfatizando ou acabar propiciando isso acontecer, como, por exemplo, o desconforto, né, do próprio crescimento da barriga, a maior vontade de fazer xixi durante a noite, alterações hormonais que podem também propiciar, por exemplo, pesadelos, inchaço nas pernas e nos pés, que acabam tornando as regiões um pouco mais sensíveis e doloridas, falta de posição para dormir, às vezes a mulher só dormia de bruço antes de engravidar e nunca foi acostumada a dormir de lado ou de barriga para cima. Muita mulher tem falta de ar, né, quando acaba ficando deitada de barriga para cima. Algumas sentem refluxo, azia, como a gente comentou na primeira aula desse módulo. Então, existem vários e vários motivos pelos quais pode ser que você esteja enfrentando problemas relacionados ao sono. Mas a minha dica é que você reveja sua rotina, tente pontuar, tente se organizar de uma outra forma para você conseguir mudar o que é possível de ser mudado e com isso você conseguir, então, um sono melhor. Algumas dicas básicas que provavelmente você já deve ter recebido de outras pessoas é você procurar uma posição confortável para se deitar, você procurar travesseiros específicos para gestante, que são aqueles que a gente consegue abraçar e colocar dentro as nossas pernas, também causando aí um relaxamento maior. Não ficar mexendo no celular, não ficar mexendo no iPad, não levar computador para a cama, né? Procurar atividades que te relaxem, atividades que façam realmente você se desligar do dia, para você conseguir ter uma noite de sono melhor. Dá muito certo e muita gestante relata para mim que sente benefício ao fazer meditação, ao fazer mudanças na respiração antes do sono, que promovam então o relaxamento e a melhora da qualidade, né, do sono, de fazer com que o sono seja mais profundo e com isso mais restaurador e que você consiga recuperar melhor as suas energias. Praticar atividade física, se seu médico liberou, também é essencial, é fundamental, vai te ajudar muito na qualidade do sono, porque os exercícios físicos, eles ajudam na melhora da circulação sanguínea, a diminuir a retenção de líquido e inchaço, a relaxar durante a noite, eles ajudam na liberação hormonal, na diminuição da ansiedade, do estresse, e tudo isso acaba, de alguma forma ou de outra, impactando em maior ou menor grau, mas acaba tendo, então, um efeito, um papel no seu sono. A alimentação também é muito importante, e é sobre isso que a gente vai falar agora, né? De quais são os alimentos que ajudam e quais são os alimentos que atrapalham a qualidade do seu sono e que devem ficar distantes aí dessa rotina para você conseguir ter uma noite bem dormida. Acho que é a primeira coisa e é a primeira orientação que eu acabo fazendo, né, para gestantes lá no meu consultório é que elas reduzam o consumo do sal. Né? O consumo excessivo do sódio ou do sal de cozinha acaba aumentando muito o inchaço, que é o edema ou a retenção de líquido, e isso faz com que regiões como pernas e pés fiquem mais sensíveis e o desconforto da gestante fique maior, principalmente no terceiro trimestre, quando a barriga já está maior. Né? Então, quanto maior a sua barriga, quanto mais semanas gestacionais você já tiver passado, mais sensível você vai ficar à retenção de líquido e ao inchaço. E o sal, infelizmente, é um dos temperos que a gente mais usa, que acabam interferindo muito nesse aumento da retenção de líquido e do inchaço. Como se livrar, então, do sal? Preferindo, então, as ervas e os temperos naturais, né? Que além de serem funcionais e de darem um sabor mais gostoso até para a comida, eles acabam não desempenhando papel no aumento do inchaço e também não corre o risco de você ter um caso de hipertensão ou de aumento da sua pressão arterial por conta do consumo excessivo do sódio. A hidratação do corpo é fundamental, a gente já falou por 2 aulas seguidas aqui do consumo da água de coco, eu continuo pontuando isso, ela é um excelente alimento, né, um excelente nutriente para as mulheres gestantes, que ajuda muito na hidratação, assim como também a água e os chás que são permitidos na gravidez, mas evite consumir um excesso de água no período noturno.
Então, se você é uma pessoa que já tem tendência a acordar várias vezes na noite e você está percebendo que na gestação isso está acontecendo ainda mais frequentemente, separe algumas horas antes de você dormir para você cessar o consumo da água, pelo menos diminuir bastante. Concentrando, então, a sua hidratação, principalmente durante o dia, quando você tem mais facilidade para ir ao banheiro e estar acordada, e minimizando esse consumo no decorrer do final do dia, no final da tarde, início da noite. Alimentos ricos em cálcio são excelentes, tá? E devem estar presentes aí no seu dia a dia, porque existem vários estudos que relacionam a carência do cálcio, a dificuldade a deficiência do consumo e da absorção do cálcio com insônias e problemas de sono. Então, se você de repente é uma pessoa que antes de engravidar quase não consumia leite, não é fã de queijo, tem um consumo baixo de cálcio através dos vegetais verdes escuros, priorize esses alimentos pelo menos durante a gravidez, para evitar que você então desenvolva uma carência, desenvolva uma deficiência do nutriente, que é grave na mulher gestante e pode impactar o bebê, e que também pode estar atrapalhando então na sua qualidade de sono. A banana, nossa salvadora da pátria aqui, né, para diminuir o cansaço, a fadiga, a indisposição, também é muito relacionada à melhora do sono, porque alguns estudos colaboram e enfatizam o papel dela na produção da melatonina, que é o nosso hormônio responsável pelo sono, né? Existe até suplementação de melatonina para quem tem dificuldade em dormir profundamente, e a banana aparentemente é um precursor desse hormônio, ela deve estar presente, então, na sua rotina, junto com as castanhas, que também são ricas em triptofano e magnésio, e são importantes na produção e a utilização da melatonina. Mas uma observação importante é que a banana, para desempenhar esse papel na produção do hormônio do sono, ela deve estar aquecida. Então, uma sugestão de ceia que eu dou para as minhas gestantes é que elas consumam uma banana assada, com uma pitadinha de canela e um pouquinho de mel antes do sono, para ajudar no relaxamento, para ajudar na melhora da qualidade do sono e também como consequência, a produção maior de melatonina. Outro alimento que também pode ajudar a aumentar a produção da melatonina é a laranja e o abacaxi, né? Duas frutas que são super usadas no começo da gestação para desconfortos relacionados a enjoo. Tem muita gestante que relata melhora dos enjoos e das náuseas ao consumir abacaxi, e ele também é uma fonte importante aí de nutrientes precursores da melatonina. Só que, no entanto, o abacaxi ele é diurético. Então, se você tem problema para fazer muito xixi à noite, evita o consumo do abacaxi no período noturno, porque isso pode agravar, então, a sua frequência miccional, a quantidade de vezes que você vai ao banheiro. A couve, né, alimento super popular aqui no Brasil, ela ajuda muito no relaxamento muscular e também ajuda o organismo a liberar as tensões do dia a dia que podem estar atrapalhando e podem estar fazendo com que a qualidade do seu sono seja pior. Assim como alimentos, né, podem te ajudar, existem também os alimentos que podem te atrapalhar. Acho que não é novidade aqui para ninguém, né? Gestantes devem evitar o consumo, principalmente o consumo excessivo de cafeína e alimentos que a contêm, como, por exemplo, chocolate, chá mate, chá preto, chá verde, porque a cafeína, além de poder ser prejudicial quando em grande quantidade para o bebê, ela também pode ser relevante para uma qualidade de sono ruim. Então, se de repente você tem dificuldade para dormir e é sensível à cafeína, retire da sua alimentação todo e qualquer alimento ou bebida que contenha cafeína na sua composição. Evite os alimentos muito açucarados, porque ao consumir um alimento com açúcar ou até rico em carboidrato simples, né, carboidrato refinado, como um pão, a gente tem como resposta a isso o aumento da nossa insulina. Se você assistiu lá os primeiros módulos do Gestar, onde eu falei sobre resistência à insulina, síndrome do ovário policístico e tudo isso, você já sabe que ao consumir um carboidrato, o nosso corpo responde a esse consumo, liberando então insulina. E a consequência dessa insulina estar presente na nossa corrente sanguínea, circulando ali, é ela prejudicar o nosso sono, já que ela pode provocar fome noturna, pesadelo e também provocar picos de aumento dessa insulina, fazendo com que você se sinta mais cansada, mais fadigada, só que ao mesmo tempo fazendo com que seu organismo peça por mais energia. Então, inclusive consumo de alimentos ricos em carboidratos ou açúcares no período da noite pode aumentar a sua compulsão por uma sobremesa logo depois do jantar. Evite o consumo deles, principalmente perto do horário do seu sono. E evite também alimentos ricos em gorduras, principalmente gordura saturada, que a gente sabe que é aquela responsável pelo entupimento das artérias e aumento de casos de aterosclerose, por exemplo. Evite os alimentos ácidos, que podem piorar casos de refluxo e de azia. E também evite aqueles alimentos que você percebe que tem uma digestão lenta para você.
Isso é muito pessoal, né? Tem gente que sente isso com alguns alimentos, determinados alimentos, outras pessoas não, mas sente com outros. Se existe algum alimento que você percebe que quando você consome, você tem a digestão dele mais lenta, você demora mais para fazer a digestão dele, evite o consumo desse alimento, principalmente próximo do horário de jantar ou do horário de você dormir. Isso não necessariamente tem relação com o alimento ser pesado ou leve. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas relatarem digestão mais lenta quando consomem melancia, que é um alimento com zero proteína praticamente, zero gordura, riquíssimo em água, que tem uma quantidade grande de carboidrato, mas que teoricamente deveria ser muito leve e não deveria promover saciedade, e elas acabam ficando por horas e horas com aquele alimento ali no estômago. Pimentão é um outro alimento que também as pessoas relatam que tem uma digestão mais lenta. Algumas pessoas têm com outros alimentos, né, outras pessoas têm com outros alimentos. O importante é você realmente avaliar a sua rotina, avaliar o que você sente, principalmente isso, né, dar ouvidos ao que o seu corpo tenta te mostrar, ao que o seu corpo tenta ali te demonstrar, fazendo então jus aí as melhores opções e as melhores escolhas, dependendo da necessidade pela qual você está passando agora, certo? A gente fica por aqui nessa terceira aula. Na aula que vem eu vou te dar as 3 dicas de ouro para o primeiro trimestre da gestação. A gente se vê lá.